Turma do sétimo ano, vamos para mais uma aula de geografia. Essa aula é uma aula de correção, ou seja, faz primeiro a atividade, depois volta para assistir esse vídeo, né, para fazer a correção. Página 111. Vamos começar. Lá, viu? Observe a foto e leia o texto. Na foto vocês conseguem ver uma imagem onde você tem uma cidade, provavelmente, né? Observar a foto da cidade de São Paulo à noite é que percebemos como somos dependentes da energia. Há energia em tudo: gasolina, gás natural, álcool para mover os automóveis, nos postos, nas casas, em escritórios, empresas, indústrias, prédios, a eletricidade. Agora responda a letra A. De onde vem a maior parte da energia elétrica que abastece as cidades? Né? Então, da onde vem a maior parte da energia elétrica que abastece a cidade de São Paulo, por exemplo? E aí, pensa. O Brasil ainda foca muito sua produção nas hidrelétricas e nas termoelétricas, tá bom? Hidrelétricas e termoelétricas. Letra B. Existe alguma fonte de energia que não polui o meio ambiente e é inesgotável? E aí? Pensou? O que é inesgotável como fonte energética? O vento e o sol. Então é energia eólica e energia solar. Segunda questão pergunta assim: apresente as vantagens e desvantagens da utilização da cana-de-açúcar como alternativa energética. Vou procurar isso no livro. Tá? Aqui, ó. Só faltar um pouquinho na página 109. Fala do etanol, do ouro verde, né? Que é uma possibilidade de o quê? De se usar energia limpa, que menos polua o meio ambiente, a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Vocês podem ver isso lá na segunda coluna, lá em cima. O etanol, combustível líquido, pode ser obtido além da cana-de-açúcar de várias plantas, como a beterraba, a mandioca, o eucalipto, milho, sem uso mais difundido como fonte de energia é para movimentar motores de veículos. Então existem várias vantagens. É só vocês lerem esse tópico, etanol ouro verde. E existem algumas desvantagens também, porque essa mega produção pode acabar impactando o solo, a água, o ar, os rios, né? Possa ser que fique concentrado as terras para um único grupo que produza, né? O biocombustível a partir da extração de cana. Tem a questão também dos trabalhadores rurais, né, que vão fazer esse corte da cana. Por aí vai, tá bom? Copia a segunda para a gente ir para a terceira questão. Observe o gráfico. Matriz energética brasileira. Lá eu tenho matriz de geração de energia, né? Aí eu vejo hidráulica, nuclear, gás natural, carvão, petróleo, biomassa, gás industrial, eólica e importação. Então a gente consegue ter uma ideia do que mais o Brasil produz a partir da matriz de energia, né? Isso temos dados de 2002, 2013, 2012 e 2013. O segundo gráfico tem a oferta de energia elétrica, né? Petróleo, gás, carvão, nuclear, hidráulica e outras. E depois temos o consumo no Brasil. O Brasil está consumindo mais derivados de petróleo, né? Pouquinho gás natural, pouco também em relação ao carvão mineral, pouco em relação à eletricidade e pouco não, muito ainda com relação à eletricidade e o muito mesmo com relação à biomassa, tá bom? As colunas em verde claro são 2012 e depois 2013. Então, o que mais aí o foco é biomassa e derivados de petróleo, logo atrás eletricidade. Aí você vai responder na página 112.
A partir da análise do gráfico, em relação ao consumo de energia, responda: quais as fontes mais importantes para o Brasil? Em ordem crescente de importância. Então vamos analisar o gráfico e ver qual é o mais importante. Vamos voltar um pouquinho na 111. Estamos vendo que a biomassa e o petróleo são os mais importantes, né? Biomassa e petróleo. Responde a letra A. A letra B. O que é uma fonte primária? Qual a principal fonte de energia primária consumida no Brasil? Vamos saber onde está a resposta. Vamos voltar para o começo do capítulo. Tá? Lá na página 98, aí vai dizer lá, fontes primárias são aquelas obtidas diretamente da natureza, como petróleo, carvão mineral, ou cana-de-açúcar, carvão mineral, gás natural, energia hidráulica e lenha podem ser classificados como renováveis e não renováveis. Essa é uma parte da resposta da letra B. E aí, vocês concluam, né, que a principal é o petróleo, a cana-de-açúcar, o carvão mineral, o gás natural. Responde aí a letra B. A principal de todas essa é o petróleo. Letra C pede uma análise do gráfico. Pela análise do gráfico, podemos perceber que o Brasil possui uma matriz energética diversificada. E é verdade. Através da sua análise, prevalece que tipo de energia? Renovável ou não renovável? A gente tem duas que ganham destaque: biomassa e petróleo. Mas logo em seguida nós temos carvão mineral e gás natural. Então vai prevalecer as não renováveis. Se a gente for fazer a soma de todas. Letra D. Qual a situação do Brasil quanto à produção, exportação e importação de energia primária mais importante da nossa matriz energética? Como é que a gente está com a questão da exportação? Tá? Em 2006, o Brasil anunciou que é autossuficiente para petróleo e para energia. Lembra que eu falei de apagão, né? Então, nós não temos problemas energéticos há quase 15 anos, tá bom? Temos o pré-sal também, que reforça isso. E, ó, tanto o petróleo, tanto o pré-sal, a gente vende, tá bom? Então, são esses aí os importantes para a nossa venda. E nós temos uma boa produção nisso. Então, a relação com a produção é boa e nós vendemos o petróleo pré-sal aí para todo o mundo. Vale lembrar, nós não somos o principal produtor de petróleo do mundo, mas ganhamos destaque, principalmente depois que foi descoberto o pré-sal. Ok, vamos para a quarta questão. Define e dê exemplo de fonte de energia renovável e a letra B pede de fonte de energia não renovável. Isso é muito fácil, né? Uma fonte de energia renovável. Então, vocês com certeza não vão ter dificuldade de responder essa. Fonte de energia renovável é aquela fonte de energia que facilmente a gente encontra na natureza e tem renovação. Aí você vai dar exemplos. Eu estou dizendo a você o que é. E na letra B, fonte não renovável é aquela que demora a ter reposição na natureza, pode demorar milhares de anos. Aí você vai dar exemplo também. Tá bom? Quinta questão. Elabore um resumo sobre a evolução do setor energético no Brasil. Resumo é com vocês, tá? Resposta individual. Mas deixa eu ajudar vocês onde estaria essa... Qual é o tópico que vocês vão resumir, né? O que vocês vão fazer? Vão para o começo do capítulo. Vai pegar uns tópicos daí da evolução do setor energético e vai resumir. Então, vai pegar esse tópico, que vai até a página 100, e vai fazer o resumo daí, para botar na quinta questão. Gente, resumo não é pegar as palavras e copiar.
É você ler, e a partir do que você leu e da outra aula que eu falei para vocês, vocês vão responder a quinta questão, tá? Sexta questão, conceitue matriz energética, ou seja, o que é matriz energética, né? É o conjunto de recursos de energia que um país tem. Isso é matriz energética. A nossa matriz energética está ligada ao petróleo, está ligada aos biocombustíveis, está ligada ao gás natural, carvão mineral, à hidrelétrica e por aí vai. Nós temos uma matriz energética bem vasta. Vamos aí de sétima questão. Observe a charge. Brasileiros, há uma luz no fim do túnel. Aí alguém diz ao presidente. Isso aí é uma representação do presidente Fernando Henrique. Desligaram a luz do fim do túnel. Aí ele, a esperança é a última que morre. Aí alguém, né? Ela morreu. Estava sobrevivendo graças aos aparelhos elétricos. Sem eles não resistiu. Aí o presidente nervoso. E o que eu digo para tranquilizar o povo? Me deem uma luz. Essa charge faz uma brincadeira, né, uma piada com a questão do apagão que a gente viveu há cerca de 20 anos atrás. Aí. No ano de 2001, o governo brasileiro foi obrigado a tomar medidas visando a redução imediata do consumo de energia elétrica. Sobre essas medidas e essas causas, responda as questões que seguem. O que causou o racionamento no setor energético? Por que fomos obrigados a economizar, né? Foram vários fatores aí, eu posso citá-los aqui para vocês. Os principais foram a longa estiagem que o país enfrentou, ou seja, um período muito longo de seca, tá? Entre 2001 e 2002. E a falta de investimento do governo e das empresas privadas no setor de energia. Longa estiagem e a falta do governo e falta de investimento do governo e das empresas privadas no setor de energia. Ok? Isso responde a letra A. E única, né? Vamos para a oitava questão. A partir da comparação e análise dos dois mapas, responda o que se pede. Observem os dois mapas que a gente tem na página 114, né? E aí, vamos fazer as respostas. Vamos observar aí para encontrar as respostas. A gente tem primeiro as bacias hidrográficas, né? A diversidade de bacias que a gente tem no Brasil. E depois a gente tem as hidrelétricas, né? Observem também aí as hidrelétricas. Observem as bacias e as hidrelétricas. Vamos responder. O maior potencial hidráulico disponível no Brasil encontra-se na bacia, 3 pontinhos, na região norte. E aquele, até o momento, teve seu potencial mais utilizado para a construção de usinas hidrelétricas, encontra-se na bacia do Rio, 3 pontinhos. Para completar corretamente o texto, as lacunas devem ser preenchidas respectivamente por... Olha, gente, vamos olhar para o mapa de bacias hidrográficas, do Brasil. A que está a norte, a principal, é a amazônica. Então, só poderia ser ela, né? Para completar a primeira lacuna. E onde mais se construíram as usinas hidrelétricas? Veja no mapa onde tem mais usina. A 9, a 10, a 11, a 12, a 8, a 14, a 16, a 15, a 13. Tá tudo numa bacia só. A bacia do Rio Paraná. Então a letra D responde Amazônica e Paraná. Ok? Vamos seguindo que ó, ainda tem muitas questões pra gente. As hidrelétricas, elas produzem 77,3% da eletricidade brasileira, enquanto as termoelétricas produzem 8,8% das usinas e as usinas nucleares menos de 1%.
As hidrelétricas possuem a vantagem de não provocar poluição atmosférica, como as termoelétricas, nem lixo atômico, como as usinas nucleares, mas, por outro lado, também oferecem impactos ao meio ambiente. Lembra que eu falei, né? Construção no rio, então já oferece impacto. Indique 2 impactos causados pelas hidrelétricas e justifique sua resposta. Quando eu falei sobre a construção da usina hidrelétrica aqui de Sergipe, que está lá em Canidé, a Xingó, eu falei, ó, a cidade mudou de lugar, então existe um impacto social nela e também poderia haver o que? Mortandade de peixes. Então já tenho 2 impactos aí. Aí vocês justificam essas respostas a partir do que foi explicado na aula. Muitas pessoas, a 10ª questão, consideram que a energia eólica é uma fonte de energia que pode substituir os geradores de eletricidade alimentados pela queima de carvão e petróleo. As estruturas visíveis na fotografia seguinte são moinhos de vento cujas pás são postas em movimentos pelo vento. A rotação das pás permite que os geradores instalados nos moinhos produzam energia elétrica. Então vamos lá. Tá? A questão está falando sobre a substituição, né, de um tipo de energia que provoca a queima dos combustíveis fósseis para a eólica, porque vai ter menos impacto ambiental. Então, a letra A diz assim: a energia gerada pelo carvão e pelo petróleo polui menos o meio ambiente. De jeito nenhum. É uma das que mais polui o meio ambiente, principalmente a poluição atmosférica. A letra B: a energia eólica é uma energia limpa, não polui o ambiente e é inesgotável. E aí, será? A letra C: a energia gerada pelo carvão e pelo petróleo é inesgotável. Não, gente, a gente falou que a energia gerada pelo carvão e pelo petróleo são fontes de energia não renováveis, ou seja, vai demorar muito a sua reposição na natureza. Questão de milhões de anos. Sim, elas podem ressurgir milhões de anos depois. Agora, nós vamos esperar tudo isso. Letra D. A energia fornecida por um gerador eólico é a mesma durante todo o ano. Não. A depender da estação vai ter mais ventos e menos ventos. A gente sabe, né, que tem estação do ano que venta mais e outras que ventam menos. Então, não. Letra B. Tá? A resposta da 10ª questão. Todo mundo marcou assim, né? Assim eu espero. Vamos seguindo. 11ª questão. Observe e compare os mapas. Aí eu tenho Brasil Gasodutos, né? E eu tenho Brasil Termoelétricas. Inclusive a gente aparece ali, tanto na termoelétrica quanto no gasoduto. Olha esse RGB ali marcado. A partir da comparação entre os mapas e seus conhecimentos sobre o assunto, responda qual tipo de combustível mais utilizado pelas termoelétricas brasileiras. Gás natural, tá bom? Porque a gente tem muitos gasodutos aqui no Brasil. 12ª questão. No Brasil, o biodiesel é apontado como alternativa para a geração de energia, por ser um combustível biodegradável, derivado basicamente de diversas fontes vegetais, e que pode substituir total ou parcialmente o diesel de petróleo em vários tipos de motor. Dê exemplos de 2 fontes utilizadas na produção de biodiesel. Eu já falei a vocês, Lia tem outra questão. Para produzir o biodiesel pode ser o bagaço de qualquer coisa, inclusive da cana-de-açúcar, da beterraba ou do milho. Escolham 2. Ainda tem óleo de dendê, mamona, palma, óleo de soja e pinhão bravo. Muita coisa aí para se produzir biodiesel. A letra B pergunta assim: explique por que o biodiesel tem sido considerável uma alternativa econômica e ambientalmente viável para o Brasil. Por quê? Quanto à sua viabilidade na economia brasileira, podemos destacar sua importância em ser uma fonte alternativa renovável,
e menos poluente que os derivados de petróleo, sendo ecologicamente sustentável. Tá bom? Vamos de novo. Você vai pausando o vídeo para pegar a resposta. Vou ler primeiro a pergunta. Explique por que o biodiesel tem sido considerado uma alternativa econômica e ambientalmente viável para o Brasil. Quanto à sua viabilidade na economia brasileira, podemos destacar sua importância em ser uma fonte alternativa renovável e menos poluente do que os derivados de petróleo, sendo ecologicamente sustentável. Qualquer coisa, pausa o vídeo para copiar tudo. Nós temos algumas questões a 13, a 14, a 15 e a 116, 117, que daqui a pouco a gente responde na próxima aula, no próximo vídeo, tá bom?